Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Sei que a noite é difícil, né? Uma aula às 7 da noite, mas eu acredito que vai ser um espaço muito legal para a gente tirar dúvidas, e para falar um pouquinho sobre prevenção de infecção relacionada à saúde, né? Que esse é o nosso grande objetivo, que a gente leve um cuidado para o paciente de excelência e que a gente evite qualquer evento para o paciente e relacionada à infecção também, tá bom? Então vamos começando. Opa! Aqui então um pouco da agenda do que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então a gente vai falar sobre a relevância da prevalência dessas infecções relacionadas à assistência à saúde, né? O porquê que é importante a gente falar sobre esse tema. Como a gente vai prevenir, então, aquela tríade, né? Higienização das mãos, EPIs e as condutas. Quando é que a gente vai aplicar esses métodos de prevenção e como a gente vai garantir a adesão de todos para que a gente tenha aí um melhor cuidado com o paciente? Então, os objetivos dessa capacitação, eles são basicamente três. Então, o nosso objetivo maior aqui é a redução das infecções relacionadas à saúde. Então, a gente vai tentar é, capacitar a todos, né, ao longo desse tempo, desse ano, com todos os métodos e formas para que a gente reduza as infecções, que estão associadas aos nossos cuidados de saúde, né? E Uhum. aí a gente quer fazer isso de uma forma padronizada, para que todos recebam o mesmo conceito, a mesma educação, para que a gente fale a mesma língua sempre, né? E para que isso só tenha um objetivo final, que é a segurança do paciente, né? Porque a infecção relacionada à assistência à saúde, ela tem um risco muito grande para o paciente, porque a gente sabe que quando um paciente entra num processo de infecção, seja uma infecção de pneumonia, uma infecção urinária, uma infecção de pele, ele tem um risco de desenvolver várias outras coisas relacionadas a essa infecção. Então, ele pode piorar as doenças de base que ele tem. Então, se é um paciente que já tem uma alteração pulmonar e pega uma pneumonia, a gente sabe que ele vai piorar, por exemplo, o DPOC, a asma dele, ou então ele tem uma infecção mais generalizada, isso pode fazer com que ele descompense a parte do coração dele, da parte dos quadros neurológicos que eles têm. Então, a infecção ela acaba comprometendo vários órgãos, né? Então, por isso que a gente precisa evitar isso. Então, a gente sabe que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, há muito tempo vem tentando aumentar essa capacitação dos profissionais de saúde para essa prevenção. E um dos carros-chefes dessa prevenção é a higienização das mãos. Então, a gente sabe que quando nós aplicamos corretamente a higienização das mãos em todos os momentos que são preconizados, a gente sabe que isso tem uma redução de 70% das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, só a higienização das mãos já traz um benefício gigantesco para o paciente. Então, e você ter também programas de controle de infecção, né, com médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde envolvidos nesse cuidado para tentar prevenir a infecção também reduz em quase 50%. E a taxa de letalidade, ou seja, quantos pacientes evoluem a óbito para a infecção, quando a gente tem tudo isso, a gente consegue reduzir para menos de 14%. Então, a higienização das mãos, ela é um ato que tem um custo muito baixo, mas que gera um impacto muito grande para toda a família, para todo o nosso paciente, tá? E aí, a gente precisa entender da onde vem essa infecção, né? Então, infelizmente, nós, como profissionais de saúde, somos os maiores portadores dessas bactérias, nós somos como um veículo. Então, quando a gente atende um paciente e não faz a higienização correta ou coloca os EPIs corretos, a gente pode ser como um vetor e levar para um outro paciente, levar para uma outra casa, né? Então, nós precisamos ser a principal fonte de mudança, porque a gente sabe que nós somos os principais responsáveis para essa contaminação de outros pacientes, né? E aí, a gente tem que olhar que os nossos pacientes aqui da ISA,
muitos possuem dispositivos, né? Catéter venoso central, tem ventilação mecânica, sonda vesical de demora, muitos têm GTT. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com esses dispositivos também. Como é que eles foram introduzidos, como está o aspecto da pele, periostomia ali, peritráqueo, se esse paciente precisa realmente de uma sonda vesical. Então, tudo isso são portas de entrada para a infecção. Então, precisa sempre estar atento de como está o estado desse dispositivo. E aí, quando a gente vai analisar e cuidar desses dispositivos, a gente precisa sempre fazer de uma forma adequada, uma técnica asséptica. Porque se a gente faz de uma técnica inadequada, a gente pode fazer com que a bactéria que vive na pele entre e faça a infecção, por exemplo, tá? E aí, a gente atende o nosso paciente num ambiente totalmente diferente do hospital, é na casa do paciente. Então, muitas vezes o ambiente já tem muitos desafios, né? Então, às vezes a casa do paciente tem animais de estimação que podem contribuir para uma limpeza um pouco mais inadequada do quarto, ou então esse paciente ele vive num local que tem um saneamento básico, né? Tem um esgoto a céu aberto, às vezes a distribuição do lixo é inadequada, pode ter alguns vetores como moscas, insetos que podem acabar prejudicando o nosso paciente. Então, esse nosso ambiente de casa é muito desafiador também e faz parte do nosso cuidado olhar para essa situação também e ver aonde a gente pode fazer uma intervenção benéfica para o paciente, tá? E aí, aqui a gente tem a nossa tríade da prevenção, que é aqui que a gente vai aprender. Então, o ponto principal, higienização das mãos, que a gente vai comentar para frente como é que a gente faz isso. O uso correto das EPIs, então, a cada paciente vai necessitar de um tipo de EPI, então tem paciente que precisa de luva, tem outro paciente que precisa de máscara, gorro. Então, cada paciente a gente precisa olhar as suas necessidades, mas elas são totalmente necessárias, os EPIs, e fazer tudo com uma técnica segura, com bastante asepsia, né? Então, higienização, avaliar os nossos curativos, avaliar como está o ósteo da GTT, da tráqueo, para ver se a gente está fazendo a técnica mais adequada, tá? E aí, só para entender, eu estou falando um pouco de infecção, de iras, mas o que que significa isso? Então, conceitualmente, iras é toda aquela infecção que está relacionada aos nossos cuidados de saúde. Então, depois que o paciente começa, nas primeiras 48 horas que ele está submetido ao nosso cuidado, se ele acaba evoluindo com alguma infecção, óbvio, cada caso a gente vai avaliar, mas provavelmente essa infecção pode estar relacionada aos nossos cuidados de saúde, tá? Então, por isso que é importante a gente conceituar e entender para ficar atento, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho da higienização das mãos agora, entrando detalhadamente em cada coisa. Então, um dos fatos que eu trago aqui para vocês é que alguns estudos mostraram que alguns profissionais de saúde praticam a higiene das mãos menos de 50 vezes menos do que necessário. Então, eu sei que a higienização das mãos é muito fácil, mas na prática do dia a dia, na correria, às vezes a gente pula, a gente esquece, e aí é nesse momento que a gente precisa lembrar dos conceitos e falar: opa, preciso rever aqui, lavar um pouquinho mais a mão, ficar mais atento para que eu não transmita mais essa infecção, tá? E aí também tem uns outros estudos que mostraram que os profissionais de saúde que fazem plantões de 12 horas, às vezes eles precisam higienizar a mão mais de 100 vezes, a depender do tipo de paciente, se ele é um pouco mais complexo, né? Então veja como essa prática é necessária e às vezes a gente precisa fazer muitas vezes ao longo do dia. E o álcool em gel, comparado ao sabão, ele é mais eficaz e menos ressecante do que a água e sabão. Porém, a gente vai comentar um pouquinho agora para frente que existem indicações para o uso de sabão e água e as indicações do álcool em gel, tá? Então, às vezes você tem que optar por um e não pelo outro, tá? E aí, relembrando, eu acho que aqui a maioria já teve contato
com os 5 momentos da OMS da higienização das mãos, mas é sempre bom recordar, porque às vezes a gente esquece no nosso dia a dia, né? Então, o primeiro ponto, antes de tocar no paciente, lavar as mãos ou passar um álcool em gel. Segundo ponto, antes de realizar qualquer procedimento limpo ou asséptico no paciente. Então, eu vou trocar um curativo, vou mexer ali na GTT, vou colocar uma outra dieta, sempre higienizar as mãos. O terceiro é após o risco de exposição a fluidos corporais, né? Então, vou mexer ali numa lesão, uma úlcera sacral ou uma lesão de pele, vou mexer numa secreção traqueal, também, antes disso, preciso lavar as mãos também. Quarto ponto, após tocar o paciente, então, mexi no paciente, fiz exame físico, medi pressão, qualquer coisa assim. Depois disso, sempre lavar as mãos, higienizar as mãos. E cinco, o quinto ponto é o ponto que eu acho que a maioria das pessoas acabam esquecendo, que é após tocar as superfícies próximas ao paciente. Então, às vezes, o paciente tem ali o ventilador do lado dele, tem a bomba de infusão, né? Tem toda a cama ali ao redor e você toca, e na hora que você toca, necessariamente depois você precisa fazer essa higienização, porque senão você pode acabar passando essas bactérias para frente, tá? E aí, voltando naquela dúvida, de quando é que eu posso usar cada produto? Então, vamos aqui separar entre água e sabão e a preparação alcoólica de 70%, que é o álcool em gel. Então, quando você tiver sujidades na mão, então, às vezes você acabou usando uma luva, aquela luva que tem um talco, ou você tá com a mão suja porque estava mexendo em alguma medicação, alguma coisa assim, teve sujidade, é para fazer limpeza com água e sabão. Quando você coloca o álcool em cima da sujidade, ele forma como se fosse uma barreira ali. E quando você forma essa barreira, a bactéria fica grudada na nossa mão, ela não é limpa, tá? Outro ponto que é importante a gente relembrar. Após o uso do banheiro, você precisa também usar o álcool, a água e sabão também, tá bom? Para tirar os coliformes fecais, tudo. E outro ponto importante que é o Clostridioides. Eu não sei se alguns não estão familiarizados com essa bactéria, mas é uma bactéria muito comum em pacientes que usam muito antibiótico, que acabam sendo expostos a muito ambiente hospitalar. Eles acabam desenvolvendo uma diarreia muito importante, uma diarreia explosiva, que é causada por essa bactéria em específico. E essa bactéria, ela só vai ser limpa da nossa mão se a gente fazer a higienização com água e sabão. Se a gente fizer com álcool em gel, ela também não é eliminada, tá? Então, nesse contexto, a gente precisa preferir água e sabão. Nos outros, você pode optar pela preparação alcoólica, né? Então, se você não tiver sujidade, fica tranquilo, pode usar. Eu sei que é muito mais rápido e prático, né, do que ir lavar a mão. Então, nesses pontos, a gente precisa ficar atentos, tá? E aí, agora falando um pouquinho sobre cada técnica, então, a técnica com água e sabão, ela é uma técnica que leva um pouquinho mais de segundos do que comparado com álcool em gel. Então, você vai seguir todos esse padrão. Aqui você molha a mão, pega o sabonete, você vai friccionar as palmas da mão. Não esquecer de lembrar entre os dedos, que isso aqui é uma coisa que a gente também não tem muito o hábito de fazer no nosso dia a dia, mas relembrar disso. Sempre lembrar de friccionar as pontas dos dedos, porque embaixo da unha a gente tem bastante bactéria também. Então, quando a gente faz essa fricção, como mostra aqui nessa imagem, a gente também consegue tirar sujidades e bactérias que estão ali. Embaixo da unha. Esse ponto 6 aqui também é super importante, porque quando a gente está lavando ali a mão, tudo, o dedão sempre fica de fora, né? Então, sempre lembrar de voltar nele e limpar certinho, tá bom? E aí, depois a gente limpa e o ideal lava, né, com água e o ideal é sempre secar com um papel toalha descartável, se disponível ali para vocês fazerem essa limpeza, tá? E aí a gente tem a opção de fazer com
a preparação alcoólica 70%, né? Lembrando sempre, quando não tem sujidade ou quando não tem aquela bactéria que é o Clostridioides, né? O Clostridium, né? Então, a técnica é muito parecida, só não vai ter os pontos, né? De colocar na água, pegar o sabão, o resto é a mesma coisa. Não esquecer das palmas, entre os dedos, na pontinha dos dedos também e o dedão, tá? E ele é super eficaz, bastante germicida, então fiquem tranquilos que as duas têm a mesma eficácia, tá? E agora partindo um pouco para os equipamentos de proteção individual, né? Os famosos EPIs. Então, eles são barreiras muito importantes. Eu acho que todos aqui tiveram bastante contato, quem já era da área da saúde na época do Covid. Isso foi muito falado, porque foi uma das coisas que mais nos protegeu como profissionais de saúde para não se infectar com o vírus, né? Então, essa EPI, ela é muito importante e ela tem a sua funcionalidade para cada tipo de precaução que a gente precisa, tá? Então, as luvas e cada uma desses equipamentos a gente vai usar para cada tipo de paciente e cada tipo de procedimento que a gente vai fazer também, né? Não é que todo paciente que a gente vê, a gente precisa usar todos os EPIs, né? Então, cada um tem a sua indicação. Então, a gente vai comentar um pouquinho agora. Então, a luva, ela é muito importante, a luva de procedimento, porque a gente protege aí contra as mucosas e fluidos do paciente, né? As máscaras cirúrgicas, né? A gente tem tanto a máscara cirúrgica quanto a N95, a PFF2, né? Então, a máscara cirúrgica, ela é utilizada mais quando a gente tem contato com gotículas. Então, vou fazer uma aspiração traqueal no paciente, ou então esse paciente ele tem algum vírus respiratório como influenza, né, o vírus da gripe, aí a gente precisa usar essa máscara. Já a N95, a gente precisa usar quando a gente tem contato com os aerossóis que a gente fala, que são partículas muito menores, né, que têm capacidade de atravessar a máscara cirúrgica normal. Né? Então, a N95 a gente vai usar, por exemplo, em paciente com tuberculose ou quando a gente vai fazer uma intubação num paciente com Covid, por exemplo, aí nessa situação a gente precisa da N95, tá? Avental descartável. O avental descartável também, ele é utilizado em algumas situações especiais, né? Então, ou se o paciente ele tem precaução de contato, porque ele tem alguma bactéria resistente, por exemplo, ou então se eu vou fazer algum procedimento, uma aspiração traqueal, aí a gente precisa, por exemplo, né? Porque a gente tem risco de respingo. E falando em respingo também, os óculos de proteção vão nos ajudar quando a gente vai fazer uma aspiração, entrar em contato com fluidos corporais. Às vezes a gente pode ter esses respingos, então é importante colocar um óculos de proteção. Mesmo se você usa o seu óculos normal, o ideal é que você coloque óculos de proteção. Mas é bom a gente se atentar aqui que você estar com luva ou você estar paramentado com avental descartável, isso não substitui a higienização das mãos. Tá? Então, você estar com luva não quer dizer que você não precisaria ter higienizado suas mãos antes, tá? Então, é o que eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a sequência de colocação e de retirada desses EPIs. Então, veja que nesse fluxo, a primeira posição aqui que vem é a higienização das mãos, antes de colocada de qualquer EPI. Mesmo que se você for só, por exemplo, fazer um curativo. Então, num paciente que não precisa estar com avental, nada. Aí você vai precisar colocar uma luva, mesmo que seja só colocar luva, você tem que higienizar as mãos também, tá? Então, você higieniza as mãos, coloca o avental. Isso aqui é uma paramentação completa, né? Caso você precise dessa paramentação completa. Então, você vai higienizar as mãos, primeiro coloca avental, seguido de máscara, depois o óculos, depois o gorro. Aí, olha aqui, você higieniza as mãos de novo antes de colocar a luva, tá? Então, você higieniza antes, coloca tudo, higieniza de novo as mãos e coloca a luva por último. Aí, aqui, remoção dos EPIs. Então, você vai primeiro remover a luva, aí você higieniza suas mãos,
depois tira avental, gorro, higieniza as mãos de novo, tira o óculos, tá? Porque esse óculos normalmente ele é reutilizável, né? O seu óculos de proteção que você leva com ele. Então, o ideal é você higienizar suas mãos antes de pegar nele, para você não ficar com com a bactéria no seu óculos, né? E aí depois você guarda seu óculos e higieniza as mãos por último também, tá? Então, essa aqui é mais ou menos o processo que você faz de colocação e remoção, tá? Aí, quais são os tipos de precaução que a gente tem, né? Então, quando é que a gente vai precisar fazer uso de máscara, quando a gente precisa colocar avental, quando a gente precisa colocar N95? Então, vamos entender aqui certinho. Então, a precaução padrão são todos os pacientes, né? Então, são os cuidados normais, higienização das mãos, colocar luva antes de fazer um curativo, antes de mexer ali na GTT. E avental, se você for fazer aspiração, se você for fazer algum procedimento que tenha fluidos e outros riscos ali. Então, esse é o padrão que a maioria dos pacientes estão aqui inclusos. Já a precaução de contato, geralmente é aquele paciente. Na nossa prática clínica, o que mais está em precaução de contato são aqueles pacientes que têm alguma bactéria que é resistente, né, aos antibióticos, então KPC, VRE, né, ou então escabiose, né? Se o paciente tem escabiose, o ideal é que a gente também se proteja, né? E o Clostridium, que é o que eu falei para você, o Clostridium ele pode ser transmitido também para outros pacientes. Então, quando tiver um paciente com diarreia por Clostridium, a gente tem que estar com a precaução de contato. E o que que é essa precaução? É a utilização de luva e avental durante todo o contato com o paciente, tá? E aí, esses dois últimos aqui, que é a gotícula e o aerossol, está muito mais relacionado se o paciente tem alguma infecção, né? Então, por exemplo, gotículas, que são aquelas partículas maiores, né? Que você pode ter uma transmissão em até 1 metro. Aí, nesses pacientes, você precisa de máscara cirúrgica, tá? Então, se esse paciente tem influenza, meningite, cachumba, aí você precisa estar com a máscara, tá? A máscara cirúrgica. Agora, aerossóis, que são aquelas partículas pequenininhas, né? Menores que as gotículas, que a gente nem vê no ar. Então, por exemplo, tuberculose, sarampo, ou quando o paciente tem herpes zoster disseminado, não é só aquele que aparece uma lesãozinha pequena, é um paciente que tem em vários locais no corpo, ou é um paciente mais imunossuprimido. Então, aí a gente precisa colocar a N95 ou a PFF2, tá? Perfeito. Então, agora, antes da gente passar sobre os métodos de prevenção de cada infecção, a gente vai ter uma novidade. Então, nos nossos pacientes, a gente, aos poucos, a gente vai começar a fazer a vigilância ativa, fazendo uma cultura de triagem para ver se os nossos pacientes, eles já são colonizados por alguma bactéria resistente. Os dois tipos de bactérias que a gente vai. Opa, perdão. Voltando aqui, os dois tipos de bactéria que a gente vai procurar são as bactérias que são resistentes aos carbapenêmicos, que é um tipo de antibiótico de amplo espectro, que a gente fala que pega bastante bactéria, e o VRE, que é um enterococo resistente à vancomicina. Eu sei que são nomes muito difíceis, mas são os dois tipos de bactérias que a gente tem mais medo de transmitir para outros pacientes. Então, por isso que a gente pesquisa exatamente esses. E aí a gente vai ter um treinamento aqui com os nossos enfermeiros, principalmente os BKs, o Oswaldo depois pode falar certinho desse treinamento depois para vocês no futuro, que a gente vai coletar desses pacientes para ver como é que é a colonização desses pacientes, tá? E aí o objetivo é, naquele que tiver positivo para esses dois tipos de bactérias que a gente está pesquisando, aí a gente vai ter toda a paramentação de contato, tudo. Se o paciente não tiver nada disso, aí o cuidado continua com a precaução padrão mesmo, tá? Agora vamos falar foco a foco. Quais são as medidas que a gente tem que fazer para proteger o nosso paciente de infecção do trato respiratório, do trato urinário e infecção de corrente sanguínea, tá? Então, começando com a infecção respiratória. Então, a gente pode ter dois tipos de infecção aqui.
Quando o paciente ele possui ventilador mecânico, então a gente classifica essa pneumonia como uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Agora, se esse paciente ele está aos nossos cuidados, não tem ventilação mecânica, mas tem uma pneumonia, aí a gente pode classificar como pneumonia não associada à ventilação, tá? Então, aqui é um raio-x e veja que tem uma imagem, uma opacificação aqui, uma consolidação, bem típico de pneumonia. E a maioria dos nossos pacientes, eles desenvolvem pneumonia principalmente por microaspirações da secreção. Então, às vezes, esse paciente fica muito secretivo, e aí as bactérias que vivem no trato respiratório alto nosso, então no nariz, na boca, tudo, com essas microaspirações, ao longo do tempo, isso pode gerar uma infecção, uma pneumonia. E aí, por isso, a gente precisa ficar atento a alguns pontos que protegem o nosso paciente, que previnem para que ele não desenvolva pneumonia, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que você tem que avaliar é como está a posição do leito. Se o leito, para a gente evitar essas microaspirações, ele precisa estar numa angulação de mais ou menos 30 a 45 graus, tá? Outro ponto importante também é a higienização oral, né? Nos hospitais, geralmente, a gente faz o uso de clorexidina para fazer essa higienização. Mas em casa, se você tem a higienização oral, consegue fazer lá, é, escovar os dentes do paciente, né? O paciente consegue ter essa higienização, consegue fazer bochecho, você não precisa necessariamente fazer com clorexidina, mas você tem que sempre deixar essa higienização oral muito bem adequada, porque as bactérias que vivem na boca, por conta dessas microaspirações, elas podem ir para o pulmão também, tá? Se o paciente ele tá em ventilação mecânica, a gente tem que sempre ter o controle da pressão do cuff, né? Principalmente aí para o pessoal às vezes da fisioterapia, né? Ou mesmo os cuidadores técnicos, enfermeiros que ficam na casa e olham também essa pressão. Ela tem que sempre estar variando entre 25 e 30, tá? E se esse paciente está muito secretivo, alguém quer falar alguma coisa? Que eu acho que está desenhando aqui. Acho que não, né? Aí a gente sempre tem que aspirar esse paciente para evitar que essa secreção também faça microaspirações, tá? E manejar a disfagia também. Então, por isso que às vezes o paciente que ele tem algum tipo já de doença neurológica mais avançada, tem que ver como é que tá a deglutição dele, porque às vezes isso com a nutricionista sempre junto, né? Para a gente ver se esse paciente tem capacidade ainda de deglutir, como se ele está tendo alguma disfagia, que isso pode ser um fator de risco também para essas microaspirações. Então, se a gente segue mais ou menos tudo isso, a gente pode ter uma evolução mais favorável do paciente e evitar que ele tenha pneumonia, tá? Agora, partindo um pouquinho para a infecção do trato urinário, a primeira coisa da prevenção dessa infecção é a gente sempre se perguntar: esse paciente precisa realmente de sonda vesical de demora, né? Porque a gente sabe que a sonda vesical ela é um fator que pode facilitar com que as bactérias que vivem no nosso corpo se adentrem, né? Ali na região urinária, no ureter, tudo, na região genital deste paciente. Então, a regra de ouro é evitar o uso. Então, quanto menos você usar, melhor. Então, o risco de infecção ela aumenta 5% a cada dia de permanência desse catéter vesical, tá? Então, você tem que priorizar. Se esse paciente ele precisa, né, ele tá com bexigoma, ou ele precisa ser avaliado, pode fazer um cateterismo intermitente ou usar dispositivos externos, né? Preferir isso ao invés de vesical de demora ali, que isso pode facilitar essa infecção. Então, como é que a gente vai fazer essa prevenção dessa infecção? Então, a gente tem que olhar a manutenção do catéter urinário. Então, você sempre tem que deixar o sistema fechado e estéreo. Nunca pode desconectar o sistema e você tem que sempre trocar todo o conjunto se você perceber que tem alguma quebra de técnica ou vazamento,
tá? O posicionamento da bolsa, isso é muito importante. A bolsa sempre é coletora, né? Ela tem que sempre estar abaixo do nível da bexiga, porque se você coloca acima, você pode ter refluxo. E aí você pode pegar aquela urina que está colonizada no saco coletor e colocar para dentro do paciente, né? Então tem que sempre ficar atento a isso. Tem que sempre deixar o fluxo desobstruído. Então, tem que sempre olhar todo dia se não está tendo nenhuma dobra, algum vazamento ou alguma coisa que possa estar impedindo esse fluxo ideal, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. E outro fator muito importante é a higiene meatal. Então, sempre dá uma olhada na região genital do paciente, na região peniana ou da vagina, sempre deixar limpo, higienizado, para evitar realmente essas bactérias que vivem nesse trato genital subam e infectem o paciente, tá? E por último, né, a gente tem um grande medo nosso, é a infecção de corrente sanguínea, né? Que isso é uma das infecções mais difíceis que a gente tem de controle, né? Então, as infecções de corrente sanguínea, muitas vezes elas estão relacionadas ao uso de catéter, ou PIC, ou catéter venoso central, por exemplo, de curta ou longa permanência, aqueles pacientes com permicate, portocate, né, que fazem às vezes quimioterapia. Então, esses pacientes a gente precisa tomar muito cuidado com a técnica de cuidado com esses catéteres, para a gente evitar que as bactérias que estão na pele adentrem a corrente sanguínea, né? Então, o foco, ele tá nessa manipulação das conexões, né? E na integridade do curativo. Então, só para a gente entender mais ou menos como funciona o padrão, né? A patogênese dessa infecção então, normalmente, a gente tem que ter cuidado em alguns pontos. Então, se vocês forem passar em algum momento pique ou algum catéter que seja de acesso central, a gente precisa, ou mesmo periférico, tá? A gente sempre tem que tomar cuidado e fazer com a técnica mais asséptica possível. Por quê? A gente tem na nossa pele bactérias que vivem normalmente lá e elas colonizam a nossa pele. Quando a gente coloca um catéter, a gente faz o rompimento dessa pele, certo? E aí, na hora que a gente coloca o catéter aqui dentro, a bactéria que está aqui fora, ela vai ser empurrada para a corrente sanguínea. Então, a higienização da pele, na hora que você passa um catéter, que você ou pega um acesso periférico também, a higienização é primordial, porque você tem que evitar que essa bactéria vá para a corrente sanguínea, tá? Outro ponto importante são as conexões. Então, por isso, nessas conexões, elas existem bactérias também. Então, se você não faz a higienização dessas conexões, na hora que você vai infundir uma medicação, essa bactéria que está aqui bonitinha, ela vai ser empurrada também para a corrente sanguínea, tá? Então, todos esses mecanismos, eles facilitam a proliferação dessas bactérias, tá? E aí, como é que a gente vai fazer para evitar essas infecções? Então, aquela máxima, né, que é o scrub the hub. O que significa isso? A desinfecção é você friccionar vigorosamente os hubs, as conexões, né? Com álcool 70%, com pelo menos 15 segundos antes de cada acesso. Então, vai fazer uma infusão, vai colocar uma medicação scrub, né? Que é você friccionar bastante para evitar que essa bactéria entre, tá? Manejo do curativo. Se o curativo desse acesso estiver úmido, sujo, descolando, troque. Não fique esperando o tempo que é necessário para trocar, né? Por regra. Se ele tiver ruim, troca de qualquer forma. Então, o tempo daquele curativo transparente, você tem que trocar a cada 7 dias. Mas se ele tiver com um curativo com gás, você pode trocar a cada 48 horas, tá?
E lembrar sempre de fazer antisepsia com clorexidina, né? Preferencialmente clorexidina alcoólica, né? Antes da inserção e troca desses curativos, certo? E fazer uma vigilância diária. Se você olha, percebe que aquele curativo não tá legal, que aquele acesso tá hiperemiado, né? Tá formando ali, tá ficando vermelho, saindo secreção, imediatamente retire. Converse, pode conversar com a gente se tiver dúvida aqui da CCID e passe um outro, mas não deixe o quadro se alastrar, tá? Porque é muito importante que, que essas bactérias que vivem na nossa pele não entrem para a corrente sanguínea, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, doutora, entrou com o som ligado, já Ah, desativei aqui. combinado, tá bom, então vamos lá. Aí, um dos pontos também muito importante e relevantes é o gerenciamento dos resíduos, né? Então, a gente tem que sempre é importante a gente reparar aonde a gente vai jogar cada coisa que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, se você usa luva, se você usa gases curativos, você tá com paramentação, né? Com avental, tudo. O ideal é que sempre seja jogado, né, descartado no resíduo infectante com o saco branco, né, que é o leitoso, tá bom? Se você tiver resíduo químico ou, por exemplo, substâncias tóxicas, medicamentos, o ideal seria nesse químico aqui, mas eu acho que isso não entra na nossa realidade, nem o radioativo entra na nossa realidade. Aí o D é o resíduo comum, né, que é do dia a dia. E o E, que é muito importante para nós, que é o resíduo pérfuro cortante, que sempre tem que ser no descarpaque, né? Agulhas, ampolas, né? Tudo certinho. E aí, finalizando, a gente sempre destaca aqui o nosso papel da CCID, que a gente quer sempre deixar essa porta aberta para vocês, para a educação continuada, e para a gente sempre fazer essas práticas, esses treinamentos, né? E a gente também, ao mesmo tempo, a gente fica monitorando, né, todas as infecções dos nossos pacientes internados. Então, todos os pacientes nossos que estão nos nossos cuidados de internação, toda vez que eles têm algum uso de antibiótico, a gente vai atrás para entender o que que aconteceu, se teve alguma quebra aí de barreira, o que a gente pode melhorar também. E a gente sempre atua de uma forma de feedback, né? Então, se a gente nota se tem algo que possa melhorar, a gente sempre dá, esse feedback, essa orientação também. E a gente sempre faz alguns indicadores, né? Hoje a gente faz a taxa de infecção relacionada à saúde, então todo mês a gente reporta, né, para a ISA todas as infecções que nós tivemos, relacionado à infecção pulmonar, urinária e corrente sanguínea. E a gente também vai iniciar aí, ao longo desses tempos, a adesão à higienização das mãos e o uso de EPI. Hoje a gente não consegue fazer isso porque, é lógico, vocês estão nas casas dos pacientes, a gente não consegue ter acesso a todos, mas ao longo do ano, aí a gente vai tentar fazer alguma forma para tentar melhorar essa adesão à higienização, ao uso de EPI, para a gente ter um controle melhor e continuar esses treinamentos também. E aí, aqui, para finalizar a minha apresentação, a gente trouxe dois cenários aqui da prática nossa do dia a dia, né? Então, aqui é um cenário de erro, né? Ou seja, a enfermeira aqui, ela encostou em todo o material e logo depois, ela, sem higienizar as mãos, ela foi logo, então ela foi, trocou o soro aqui do paciente e não higienizou das mãos, porque ela achou que a luva já estava protegendo de bactérias e logo foi trocar aqui, manipular o catéter para a medicação do paciente. E aí aqui já tem até a bactériazinha feliz, porque ela falou: opa, aí sim, agora eu vou fazer a festa, né? Então, é nesse momento que a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes a gente toca nos dispositivos ao redor do paciente, no soro, nos equipos, e a gente esquece de que neste momento, para vir tocar no paciente, a gente precisa higienizar as mãos. Então, foi o que aconteceu aqui nesse outro momento, em que a paciente tocou aqui no equipo, tudo, e aí ela foi lá.
e higienizou as mãos antes de fazer qualquer toque no paciente, tá bem? Então, agora eu finalizo aqui a minha apresentação e abro para dúvida se alguém tiver alguma coisa, algum comentário. Muito obrigada.